tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, vim falar com vocês um assunto que me pediram muito, então eu decidi vir falar, que é sobre a coragem de ter deixado para trás a minha real profissão e seguir com aquilo que fazia meu coração realmente bater muito mais forte. E não que eu deixasse de amar a profissão que eu tinha escolhido, mas que já não era algo que se encaixava no meu plano de vida, né? Então, vocês já devem saber, foi quando eu deixei de exercer a enfermagem e comecei a olhar que o meu sonho real mesmo era viver de internet. Como eu recebi essa pergunta lá no Instagram, então quando eu recebi, eu falei, poxa, posso te responder lá? Tô com tique no cabelo, porque ele tá sujo, já viu? Eu falei, você pode te responder lá no YouTube? Pra mim fica um pouco mais fácil, porque no YouTube é mais, o tempo não tem que ser tão curto, dá pra eu falar melhor pra você. Ela, não tem problema não, pode ir lá, pode ser lá. Então vamos lá, vamos começar. Como vocês sabem, muito cedo eu sabia que eu queria ser da área da saúde. Quando muito novinha eu já sabia isso. O que me motivou foi o meu avô, né? Por meu avô ter falecido de uma doença a qual não sabiam a cura. E uma coisa foi desencadeando a outra. Então eu, quando decidi fazer medicina, eu pensava em achar a cura para a doença do meu avô. Porque eu não queria que outras pessoas sentissem o que eu senti e tivessem a dor que eu tive ao perder meu avô, né? Então, foi quando eu comecei a pensar em medicina, e chegou num ponto onde vocês já sabem que eu comecei o técnico de enfermagem porque eu precisava ter uma profissão e continuei tentando o vestibular. Só que aconteceu de eu me encontrar muito dentro do curso, do técnico. Tô gravando sem aliança todos os vídeos, mas é porque eu esqueci de colocar. Vamos lá, eu me encontrei muito dentro do curso e vi que era aquilo que eu queria levar pro resto da minha vida, era aquilo que realmente estava me preenchendo e eu não via mais motivos para eu fazer medicina, né, no sentido total. E eu lembro que na época eu fiquei muito em conflito comigo mesma, porque eu pensava, poxa, mas e em relação à doença do meu avô e tal? Então, assim, na época eu me cobrei muito por isso, que foi mais uma decisão que eu tive que tomar. Mas eu lembro de conversar com ele, assim, né, levar meus pensamentos até onde eu acredito que ele possa estar e conversar com ele, e eu senti uma paz muito grande no meu coração, de que eu não tinha que provar nada pra ninguém, eu não tinha que fazer nada por algo tão assim, sabe? Tinha que ser o pouco que eu fizesse, algo que eu já fosse a diferença na área da saúde, já seria muita diferença, porque já seria muito diferente da pessoa que não fez o que devia ter feito com o meu avô em relação a quando ele caiu, quebrou o fêmur, pegou a infecção e deu sepsemia, que foi o motivo maior do falecimento do meu avô, que foi desencadeando os outros problemas. Então já seria muito melhor do que aquele médico que levou como qualquer coisa a infecção do meu avô. Então foi quando eu comecei o técnico e eu me apaixonei e fiz, e entrei depois pro superior de enfermagem e me apaixonei ainda mais pela área. Trabalhei muito, fiz vários cursos extras, eu me especializei em atendimento pré-hospitalar, me especializei em socorrista, me especializei em UTI, especializei, que eu falei, fazer cursos extras, tá? Eu fui fazendo, tipo, cursos complementares por fora, que, assim, que eram coisas que me chamassem a atenção, que me fizessem ser melhor na atuação que eu tinha, e assim fui fazendo. Trabalhei quanto no atendimento do paciente, assim, mais acamado, desde o paciente super bem, trabalhei em pronto-socorro, fui na maternidade várias vezes, já participei de parto, já participei de procedimento cirúrgico, e ao longo de tudo isso eu fui crescendo como pessoa, eu fui crescendo os meus sonhos, e eu fui, tipo, almejando coisas muito grandes pra minha vida. Muito grandes no sentido de conquistas materiais e pessoais também, sabe? Tipo, de coisas que eu queria viver e que eu sabia que dentro da profissão que eu tinha seria muito difícil por conta de plantão, por conta de carga de trabalho. Então foi quando eu comecei a pensar em relação se, tipo, realmente eu vou levar a enfermagem
pro resto da minha vida foi quando eu comecei a falar de enfermagem aqui no YouTube e as pessoas começaram a me conhecer por isso. Só que eu já não estava, assim, eu já amava muito, eu já tinha uma paixão incrível, assim, gigantesca pela área da saúde. E eu comecei a trabalhar com o PME, que vocês, né, sabiam, da Unimed, que foi uma empresa incrível, me deu uma base de trabalho, assim, excepcional. Eu serei eternamente grata a todas as pessoas de lá de dentro que eu conheci, pessoas que eu fiz amizade mesmo. E o crescimento profissional que eu tive lá, o amadurecimento, o tamanho da responsabilidade que eu tinha, me fizeram crescer muito como pessoa. Só que a internet começou a ocupar um espaço muito grande na minha vida. Muito grande no sentido de que o meu trabalho na rua, que eu falo, né, de empresa, de área da saúde, me ocupava tanto que às vezes eu não conseguia ter a produtividade que eu queria aqui na internet, de postar os vídeos pro YouTube, de gravação pro YouTube, de criatividade, ter tempo para descansar, para ser mais criativa, pro Instagram. E eu já não vivia tão a enfermagem de frente nos cuidados ao paciente. E foi quando eu falei pra vocês que eu não era mais da linha de frente da enfermagem, mas que eu trabalhava com o paciente de outra forma, que era, né, na questão da cirurgia do PME, na parte de otorrinolaringologia. Calma, tô nervosa pra falar isso com vocês, peraí. Só que esse trabalho me demandava muito tempo e me desgastava muito também, sabe? Porque é bem puxado, não é tipo mamão com açúcar. Me custava muita coisa, às vezes eu dormia pouco ou dormia mal e trabalhava muito. Eu fiz várias vezes vlog pra vocês desse período, então eu não tava conseguindo mais conciliar. E foi quando eu falei com o Rodrigo e ele via que eu tava sofrendo com isso, porque é difícil, porque eu amava muito o que eu fazia, mas eu meio que não pertencia mais àquilo, sabe? Eu falava, eu não tô conseguindo produzir o que eu queria pra internet, eu não tô conseguindo falar sobre o que eu realmente quero falar, eu não tô conseguindo passar a verdade no que eu quero falar, e eu não quero ficar mentindo, eu não quero ficar iludindo as pessoas, eu não quero, essa não sou eu, não cabe a mim esse papel. Aí ele olhou pra mim e falou assim: vai viver o seu sonho, vai trabalhar pra você viver o seu sonho. Eu seguro as pontas enquanto for preciso. Que foi quando eu decidi sair e viver só de internet, apesar de que o YouTube já me monetiza, algumas coisas do Instagram também monetizam, mas era um passo muito grande. E a parte mais difícil de tudo isso foi literalmente tomar essa coragem de ir lá e fazer, que foi o que me perguntaram: como você teve coragem? E principalmente de ir na internet e falar, as pessoas te conheciam por aquilo. Então vamos lá, a coragem veio da questão de não ter medo, sabe? Não ter medo no sentido de, se de tudo desse muito errado o que eu tava planejando, eu poderia voltar a ser da área da saúde. Eu sempre vou ser enfermeira, eu sempre vou ser técnica de enfermagem. Por quê? Porque eu me formei para aquilo. Então, se desse errado aqui, eu tentaria um hospital, eu tentaria home care, eu daria um jeito, eu voltaria a trabalhar, voltaria a atuar na área. Mas se desse certo, eu ia estar vivendo um dos maiores sonhos, eu ia ter dado um dos maiores passos que eu já dei na minha vida, e eu estaria vivendo ele. Então, o não eu já tinha, sabe? A parte negativa eu já tinha, eu tava buscando a parte positiva de tudo isso. E foi quando eu falei assim: eu vou fazer, pela primeira vez, eu vou fazer sem esperar que alguém aprove, sem esperar que alguém acredite, sem esperar que eu realmente receba de volta aquilo que eu tô esperando, eu simplesmente vou fazer. E eu fiz, eu falei com os meus pais, que eu já tinha tomado a decisão, já tinha feito. Na época, meus pais ficaram meio assim, tipo, você tem certeza? Você é tão boa no que você faz em relação à área da saúde, você gosta tanto, mas eu te apoio. Se é o que você tá precisando de apoio, eu te apoio. Segue a sua vida, segue seu sonho. E falar pra vocês também foi uma parte bem difícil, porque eu sei que muita gente me conhece pela área da saúde,
pelos meus vídeos de enfermagem que ainda estão aqui no canal e que aos pouquinhos eu tô tirando alguns. Mas eu precisava ser verdadeira com vocês, eu precisava passar a verdade pra vocês e eu não poderia mentir sobre isso, jamais. E eu não gosto de mentir, é uma coisa que eu detesto. E eu precisava mostrar pra vocês que eu não tava mais vivendo aquilo, eu precisava mostrar pra vocês que eu estava estudando maquiagem, que eu estava estudando questão eu tava estudando como o ser humano age, como é a mente do ser humano, como ter essa questão do mindset, de mentalidade, de empoderamento. Isso estava se tornando meu universo e eu precisava falar isso pra vocês. E quem gostasse de mim estaria comigo, eu falando de enfermagem ou não, então eu precisava trazer a minha verdade, eu precisava ser real comigo mesma. E foi quando eu realmente conversei com vocês e eu recebi muitos e muitos carinhos de vocês, recebi muito apoio. Teve, obviamente, aquelas pessoas que julgaram. Até hoje eu tiro muitas dúvidas de coisas que eu ainda sei, porque é o que eu falei pra vocês, eu não me atualizo mais sobre, então eu não posso dar 100% de certeza, eu posso falar aquilo que eu sei da época que eu estudava, e baseado nisso vocês pegam o que eu falo e ainda dá mais uma pesquisada pra ver se algo mudou. Eu ainda tiro muitas dúvidas em relação à área da saúde, eu recebo muita mensagem no Instagram ainda de gente que tá me conhecendo por isso. E eu sou grata, faz parte da minha história, eu não fico com raiva, faz parte de quem eu sou, de quem eu fui, e foi graças a isso que eu cheguei até onde eu cheguei. Então, só que hoje em dia também já tem muita gente que já olha pra mim e fala: ah, você é a Sandy das makes, você é a Sandy lá do Insta. Nossa, eu tô com refluxo hoje. Você é a Sandy lá do Insta, então assim, tá valendo a pena, sabe? Tipo, levantar todo dia e não ter chefe e saber que eu preciso, através de mim mesma, ter o ânimo que eu tenho que ter pra fazer minhas coisas é indescritível. Ter tempo de qualidade de vida com a minha família também é indescritível. Então, pra você que me perguntou como ter coragem e como tomar essa decisão, é simples. Ela tá aí dentro de você, em algum lugar. Eu não sei onde, mas tá aí. O que basta é você saber o que você quer, ter certeza daquilo que você tá pensando e você arcar com as consequências daquilo que você tá decidindo pra sua vida. Seja positivamente, seja negativamente. Antes de você dar o passo, tenha muita certeza, quanto das partes positivas quanto das partes negativas. Porque as duas existem e você não sabe qual que você vai colher primeiro. Você vai colher as duas, mas você não sabe qual você vai colher primeiro. Então, e qual a intensidade que cada uma vai ter. Então, se conheça, tenha certeza do que você quer e do que você realmente almeja. E como eu falo para Rodrigo, dá passo para trás, mas nem para pegar impulso. Eu prefiro continuar paradinha e me fortalecer, melhorar ainda mais para poder dar o próximo passo. Eu não dou um passo para trás, eu só ando para frente. Ou então eu paro. Parei, tô aqui, né? Vamos dizer, tô aqui. Parei aqui. Aqui tá ok, mas eu quero dar mais um passo, mas eu não tô segura, eu continuo aqui. Na hora que eu tenho certeza, eu vou pra frente. Pode ter dado ruim, mas eu continuo aqui. Eu não volto pra cá. Porque eu sou muito decidida e quando eu decido é isso. Tá? Então eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho do que eu quis falar. Se você tiver mais alguma coisa que queira que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês. Ou então, dependendo da pergunta, eu trago até em vídeo, igual eu tô fazendo esse. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu amo muito vocês e tchau!